Boa tarde, galera. Hoje estamos aqui para mais um vídeo, reunidos aqui na Praça dos Girassóis para estar falando um pouco sobre o sistema endócrino. Bom, eu, Cauê Marinho, o Thiago Araújo, Caio Aurélio, Daniel Martins, Diego Moura, Guilherme Dias e o Vitor Grochovski vamos estar falando um pouco e estar esclarecendo algumas dúvidas frequentes sobre o sistema endócrino. Vamos estar, através do que nós estudamos e do nosso conhecimento, vamos tentar, através desse vídeo, contribuir ao máximo com o conhecimento das pessoas. Bom, sistema endócrino. O sistema endócrino é um conjunto de hormônios e de alterações que o nosso corpo produz. Como, por exemplo, o nascimento dos cabelos, a fase de maturação sexual do ser humano, que no caso começa na puberdade, entre outros. O sistema endócrino também é responsável pela liberação de vários hormônios, como a testosterona, no caso dos homens, e no caso das mulheres, a progesterona e o estrogênio, além, claro, da insulina, da dopamina, entre outras substâncias que são através do sangue, que são liberadas no sangue e são levadas pelo sistema nervoso para todo o corpo. Falar sobre controle da produção hormonal. A produção de muitos hormônios é controlada pelo mecanismo de feedback negativo. Nesse caso, a substância produzida sob estímulo da glândula controla a sua própria produção. Se, por exemplo, faltar alguma substância, essa glândula ela acaba inibindo mecanismos que ajudam a produção dessa substância que está em falta. Também, quando ela está em grande quantidade, ela manda inibir mecanismo que faça que diminua a produção. Às vezes o controle depende de outro hormônio. A glândula da tireoide é estimulada por hormônio da hipófise, cuja produção é inibida à medida que a concentração do hormônio da glândula tireoide aumenta. Eu vou falar sobre as glândulas paratireoides. Elas são glândulas anexadas no lado posterior das glândulas tireoides. Elas bem na região do pescoço, que são importantes para o controle de cálcio no organismo. Elas liberam o cálcio através da substância que é chamada principal, que é responsável pela a liberação de compostos que estimulam a absorção de cálcio no intestino e também inibem outra substância que é a que impede a absorção maior de cálcio. Essa substância é importante para o controle de cálcio, porque senão podem ocorrer três doenças, que são a hiperparatireoidismo, que é quando tem excesso de cálcio no organismo, que pode causar a hipercalcemia, que é a ocorrência da hiperparadioidismo. E a outra doença é a hipoparadioidismo, que é ao caso contrário, que é quando tem muito menos cálcio do que necessita o nosso organismo. E também tem a pseudoparadioidismo, que é quando o organismo tem um trauma que não faz o organismo não funcionar direito, a glândula não trabalha direito como ela deveria, não fazendo o estímulo necessário. Vou falar aqui um pouco sobre o pâncreas, que é uma glândula que faz parte do sistema digestório e endócrino dos vertebrados. O pâncreas ele produz o suco pancreático, que age na digestão, no processo digestivo, pois contém enzimas digestivas. Esse também é responsável pela produção de hormônios, como por exemplo a insulina, a somatostina e o glúcagon. O pâncreas ele é localizado no abdômen, mais especificamente atrás do estômago. É descrito em três regiões: cabeça, corpo e cauda. Há dois tipos de tecido pancreático, funções. Tem a região endócrina, da célula do pâncreas responsável pela
pela secreção de hormônios que fazem o controle de níveis de glicose no sangue. Sem esses hormônios, o cansaço dessa produção de hormônio, ela leva a distúrbio garante o diabetes, produz diabetes no pâncreas. E a região exócrina, que todo mundo conhece, que fabrica enzimas que atuam no processo digestivo alimentar. Eu vou falar sobre a glândula da tireoide. A glândula da tireoide é localizada abaixo do pomo de Adão, nessa região aqui. Ela regulariza a função de órgãos importantes como o cérebro, o rim, o fígado e o coração. Ela produz os hormônios T3 e T4. Quando a glândula da tireoide não funciona corretamente, ela pode produzir hormônios em excesso, ocorrendo hipertireoidismo, ou produzir poucos hormônios, causando hipotireoidismo. O hipotireoidismo faz com que seu coração bata mais devagar, seu metabolismo fique lento e você engorde. Já o hipertireoidismo faz com que você emagreça, seu coração bata mais rápido, a pessoa fica agitada, fala muito, só isso mesmo. Bom, vou falar sobre o timo. O timo é algo do sistema imune do corpo que ele produz anticorpos. Ele também produz um hormônio chamado timosina, que eles ajudam no desenvolvimento e na multiplicação dos linfócitos T, que são células de defesa do sistema imune, que atuam na defesa contra micro-organismos invasores. Bem, o timo na fase que você é criança, ele é maior e sua atividade também é maior. Com o passar do tempo, ele vai diminuir de tamanho e atividade. Só que antes dele se atrofiar totalmente, ele envia linfócitos T para outros órgãos do sistema imune do corpo. Bem, a hipofise. A hipofise ela tem o tamanho de uma ervilha e ela é localizada abaixo do cérebro. Ela é responsável pela produção de muitos outros hormônios e pelo controle de muitas outras glândulas. Ela é considerada a célula mestra e ela faz tudo isso pelo mecanismo chamado mecanismo de feedback. O seu funcionamento ele precisa do hipotálamo, que é uma região que ela faz a harmonia entre o sistema endócrino e o sistema nervoso, através de vasos sanguíneos e nervos. Bom, eu vou falar sobre as glândulas suprarrenais. Ela fica localizada acima dos rins e ela produz o hormônio da adrenalina, né, que prepara o corpo para a ação. Bom, uma das alterações que ela causa no organismo é a taquicardia, que é o aumento do disparo do coração, né, aumentando a circulação do sangue para os braços e pernas, ajudando na capacidade de correr e também em se exaltar em momentos tensos. Também aumento da frequência respiratória e da liberação de glicose no sangue, que libera mais energia para as células, e também na contração dos vasos sanguíneos da pele, no caso envia mais sangue para o músculo esquelético, assim também ajudando na hora da adrenalina. O glaucol é um hormônio hipoglicemiante, pois estimula a transformação do glicogênio presente no fígado e no músculo em glicose. Desse modo, sua função é contrária à insulina. A insulina é uma substância que facilita o transporte da glicose para as células. Se a insulina não fizer o seu trabalho, acaba tendo um aumento da glicose no sangue, causando a hipoglicemia. Isso acaba causando a diabetes.
uma das alterações no sistema nervoso que provém do sistema endócrino é o estresse. Bom, o estresse, vamos dizer assim, é uma coisa, um hormônio necessário para o bom funcionamento do corpo, do organismo humano. Porque quando é liberado o hormônio do estresse, o organismo fica preparado para se ver, o cérebro meio que interpreta assim, vamos ter um problema, vamos tentar resolver alguma dificuldade que vai ter. Mas de determinado ponto, de certo ponto para frente, o estresse pode ser uma coisa perigosa, uma coisa nada boa para o organismo. O estresse ele pode causar, quando é liberado o hormônio do estresse em excesso pela a glândula suprarrenal, pode causar tensão nos músculos, cansaço físico e cansaço mental. O estresse ele pode ser combatido através de práticas prazerosas e tanto práticas físicas quanto mentais, que ajudam no descanso da mente, quanto meditação, entre outras coisas. O estresse pode, nos piores casos, pode acarretar a depressão, que é uma coisa muito grave que pode acarretar até o suicídio da pessoa. Bom, outra anomalia, vamos dizer assim, do sistema endócrino, mais especificamente dos hormônios, o que causa anomalia é o uso de esteroides anabolizantes. Os anabolizantes são hormônios que são aplicados no organismo, que ajudam no aumento das células de proteínas. Algumas pessoas, por querer o corpo perfeito, digamos assim, acabam injetando o hormônio, que é a testosterona, e assim causando um desequilíbrio no organismo, no sistema hormonal. Os esteroides podem causar câncer de fígado, podem causar a diminuição da produção do esperma nos homens, e nos homens pode causar a diminuição do esperma, e nas mulheres pode causar o engrossamento anormal da voz, o nascimento de pelos, entre outras coisas, e a diminuição dos seios. Ou seja, é um desequilíbrio total quando é injetado um hormônio, ou seja, porque o corpo humano funciona em uma perfeita harmonia. Quando é injetado, colocado alguma coisa diferente, ou uma coisa que constitui o organismo, mas só que uma coisa a mais, uma coisa que passa dos limites, provoca um descontrole, acarreta em todo o organismo, não só naquele lugar, mas sim em todo. Porque o organismo, como eu falei anteriormente, tem uma perfeita harmonia. Se uma coisa der errado, acarreta que bagunça ou que prejudica todo o organismo. Falar sobre controle da produção hormonal. A produção de muitos hormônios é controlada pelo mecanismo de feedback negativo. Nesse caso, a substância produzida sob estímulo da glândula controla a sua própria produção. Se, por exemplo, faltar alguma substância, essa glândula ela acaba inibindo mecanismos que ajudam a produção dessa substância que está em falta. Também, quando ela está em grande quantidade, ela manda inibir mecanismo que faça que diminua a produção. Às vezes, o controle depende de outro hormônio. A glândula da tireoide é estimulada por hormônio da hipófise, cuja produção é inibida à medida que a concentração do hormônio da glândula tireoide aumenta. Bom, concluímos mais esse vídeo. Muito obrigado pela atenção. A gente espera ter contribuído de alguma forma para o conhecimento de quem estiver nos acompanhando. E só a título para pontuar, esse trabalho foi desenvolvido para a matéria de Biologia do segundo ano, do quarto bimestre do segundo ano do Colégio da Polícia Militar de Palmas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Nóis!